Oi, gente, tudo bem? Às vezes eu fico meio surpresa comigo, porque, claro, tem épocas que eu realmente não consigo gravar, às vezes tem semanas, passa uma, 2 semanas, eu não consigo, gente. Acho que eu já comentei isso aqui, né? Eu até costumo fazer um roteirinho ali, anotar tudo que eu quero comentar, mas se passa demais o término da leitura, passa muito tempo, eu não me animo a gravar. Né? Eu gosto de estar ali com aquela emoção da leitura, né, para poder gravar. Eu acho que é muito mais transparente, né? Talvez até por isso eu receba muitos comentários dizendo que meus vídeos passam sinceridade e tal. Talvez seja por isso, gente, porque eu gosto de terminar a leitura e, independente da impressão ser positiva ou negativa, já gravar, né? E claro que tem alguns livros que eu não me animo, como muitos, quando tem muito vídeo, gente, no Booktube, sabe? Eu prefiro trazer, né, os livros mais diferentes para vocês. E eu achei que eu não ia conseguir gravar vídeo desse livro, gente, mas achei necessário, sabe? Eu vou falar um pouquinho sobre uma leitura que eu já queria fazer acho que desde que eu tenho canal, gente, há uns 5 anos. E criei coragem e fiz. E já vou falar para vocês sobre Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo. Pois é, gente. Primeiro eu vou falar como é que foi que eu cheguei a esse livro aqui, tá? Na época, como eu disse, que eu inaugurei o canal, 2016, eu descobri que uma música que eu gosto muito, da banda Metallica, que se chama One, ela foi inspirada nesse livro aqui. E aí, na época, eu fui procurar o livro, demorei para encontrar, achei na estante virtual, inclusive paguei carinho, e agora parece que tem uma edição nova, né? Vou até deixar aqui do lado. Só que esse livro ficou, gente, ficou. Eu tava sem coragem de ler. E aí, vou falar para vocês agora que tem que ter estômago para ler, tá? Então eu já quero avisar, já no começo do vídeo, né, porque eu prefiro ser sincera, que se você não tem estômago para ler livros fortes, pesados, embora esse livro seja um livro pacifista, a intenção do autor era escrever um manifesto contra a guerra, tá? Apesar disso, justamente acho que foi isso que o impacto que ele quis, né, causar. Esse livro é muito pesado, tá? Então, se você não gosta desse tipo de leitura, ou se você se impressiona com comentários sobre mutilações, essas coisas aí, se isso é um gatilho para você, melhor você não ver esse vídeo, beleza? Bom, para quem ficou até aqui, então, né, eu vou falar um pouquinho, tá? O Dalton Trumbo é um escritor norte-americano. Ele escreveu esse livro em 1939. Só que a gente entra aí numa parte política que eu vou confessar para vocês que eu não entendo muito bem, prefiro não detalhar, porque eu posso falar besteira, tá? Então vocês pesquisem, quem ficar curioso, né? Eu vou me ater a falar do livro. Mas me parece que o Dalton Trumbo, ele fazia parte aí do grupo de comunistas. Me parece que nessa época, que foi ali no comecinho da Segunda Guerra, né, existia na indústria cinematográfica dos Estados Unidos um grande grupo de comunistas, e esse pessoal aí da arte, do cinema, da literatura foram muito perseguidos. Então, pelo que eu entendi, tá, gente? Então, por favor, pesquisem, eu posso estar falando besteira. Mas o fato é que isso eu sei que é mesmo, é que ele não publicou esse livro durante a Segunda Guerra. Ele esperou a guerra terminar para publicar esse livro, tá? E também foi ele mesmo que fez o filme de 1971. Esse filme tá no YouTube, tá? Se alguém quiser ver. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele, tá? Mas falando da história, o que a gente vê então em Johnny Vai à Guerra, tá? A gente tem o Johnny, que é um menino ali, né, 18, 19 anos, na idade de se alistar. Ele vai então ser convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Só que na guerra
ele tem o azar de estar exatamente no lugar onde cai uma bomba, tá? E não só isso, ele também tem o duplo azar de alguma maneira terem salvado ele, né, todo mutilado, tá? E isso é uma coisa importante também, porque eu li que o Dalton Trumbo, ele se inspirou numa história real, que ele viu numa notícia de um rapaz que foi mutilado na Primeira Guerra, tá? Não sei se nas proporções do Johnny aqui, mas foi inspiração para ele escrever esse livro. O que acontece? Vou ser bem direta, tá, gente? Porque é muito indigesto. O Johnny, ele perde os 2 braços, as 2 pernas, e a bomba faz um buraco no rosto dele. Então, ele não fala, ele não come, ele não tem nariz, ele não enxerga, ele não ouve, tá? O único dos 5 sentidos que ele ainda tem é o tato, tá? E isso ele nem descobre de cara, isso vai acontecendo ao longo do livro. Então vejam, gente, é a parte pesada. Ele está numa situação onde ele só tem o coração batendo e o cérebro pensando. E é esse pensar do Johnny que a gente vê o livro inteiro. Eu vou até deixar uma foto aí só da parte do filme onde aparece ele, onde aparece, não tem assim, não aparece cicatriz, nada, tá? Ele tá coberto e tal. O pesado pra mim tá no fato de que ele só pensa e de que ele não sabe nem o que pensar. Então toda essa trajetória do Johnny a gente acompanha no livro, desde quando ele entra em desespero e descobre que ele não tem o braço esquerdo, depois o braço direito, aí ele descobre que não tem as pernas, aí ele descobre que ele está comendo por um tubo, ele descobre que ele não enxerga, que ele não ouve, e ele vai descobrindo tudo isso aos poucos. Quando ele se dá conta mesmo que ele está nesse estado, ele começa a procurar maneiras de contar os dias. Ele tenta contar o tempo através das visitas das enfermeiras, e tudo isso, gente, acontece alternando entre as lembranças da vida dele, tá? Então vejam, não é o livro inteiro ele ali no hospital, a gente alterna ali os capítulos com a vida dele, a gente vai saber do primeiro amor, da namorada que ele deixou quando foi pra guerra, a gente vai saber dos pais, a gente vai saber dos amigos, né? De toda essa vida que ele tinha e que lhe foi privada porque ele precisava honrar o seu país, né? E é mais ou menos essa mensagem que o autor traz pra gente, né? E o que o Johnny mais queria? Ele queria tentar de alguma forma se comunicar, porque ele entendia, o que ele percebia é que as pessoas que estavam cuidando dele achavam que ele estava morto, né? Que estava ali o coração batendo, que ele estava vegetando, sei lá, de alguma forma. E ele queria mostrar para essas pessoas que ele estava vivo, que ele pensava, que ele, né, tinha sentimentos, né, que ele tinha anseios, que tinha medos. E ele tenta, então, durante todo o livro, tentar de alguma forma se comunicar com essas pessoas, né? Sem mãos, sem braços, sem pernas, sem boca, né? Se ele consegue se comunicar ou não e qual é esse desfecho, aí, gente, eu preciso, né? Quem ficou curioso, então, pode ler, mas, como eu disse, ele não é um livro pesado por conta de detalhar mutilações, partes do corpo, sangue, nada disso. Ele é pesado justamente porque a gente se coloca no lugar e na mente do Johnny e tudo isso parece muito surreal, gente. É assustador, foi pavoroso para mim. É um livro que realmente mexe com as estruturas, tá? Eu mais ou menos já sabia do que se tratava, né? Não fui pega de surpresa, eu li de teimosa mesmo, né? Mas também esperei um momento, né? Era para ler o ano passado e com tudo que aconteceu, eu realmente esperei um momento um pouco mais, né, de calma, assim, né? Tal, não sei, achei que agora eu estava num bom momento para ler, né? Então resolvi ler, mas
tirando essa parte de ser pesado, gente, é um livro pacifista de peso, sabe? Porque ele realmente mostra quantos jovens, quantos milhões, trilhões, sei lá quantos quazilhões de jovens já morreram em guerras ou já foram mutilados em guerras servindo ao seu país, né? E aí no meio das divagações do Johnny ele se pergunta, né? Por que eu tenho que morrer pelo meu país? Se eu quero viver a minha vida, né? Tem um certo momento lá que eles trazem, ele sente, né? Porque ele descobre que ele tem o tato, ele sente que trazem uma medalha para ele. Ele fala assim: mas para que eu quero essa medalha? Que sentido faz eu desse jeito ter essa medalha? Né? Eu não quero medalha, eu não quero honras, eu quero viver a minha vidinha simples com a minha família, a vida que eu tinha. Né? Então nesse ponto é que ele é um livro muito tocante, né? Claro que falar dessas coisas nunca é legal, mas não deixa de ser necessário, né? Eu acho que a gente hoje está vivendo também, né? Não deixa de ser atual esse livro, está vivendo num mundo aí onde muitas pessoas eu não consigo entender, gente. Eu leio alguns comentários assim que não me descem, porque eu penso assim, será que essas pessoas que estão comentando isso têm uma mínima real noção do que é uma guerra, né? Eu não vivi uma guerra, né? Meus pais são do tempo da guerra, mas eram crianças, né? A minha mãe contava que aqui no Brasil era proibido, né, falar italiano por conta do Mussolini, mas enfim, não é a mesma coisa que o soldado lá no campo de batalha, na linha de frente, né? Então tudo isso é muito triste, gente, a gente perceber que, né, o mundo avança tanto em tecnologia, mas, né, os valores morais da humanidade parece que continuam estagnados. Então, apesar de tudo, apesar de ser indigesto, apesar de ser pesado, apesar de ter me abalado enquanto leitura, né? Agora já está tudo bem, mas esse livro foi muito importante para mim. Ele me falou muita coisa que eu já, né, tinha como valor para mim, só reforçou isso. Então acredito que é um livro que seria necessário, né? Mas infelizmente acho que as pessoas que têm que ler não vão ler. Eu quis deixar ele registrado porque foi um livro importante para mim. Que bom que tem uma nova edição, né? Porque estava esgotado. Acho que é um livro realmente atemporal e um livro mais do que atual para passar uma mensagem realmente de paz nesses tempos tão turbulentos, né, gente? Então fica aqui a minha dica para quem ficou até aqui, né? Talvez pouca gente, mas Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo, é uma boa leitura, embora pesada. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!